buscai primeiro o reino de Bom dia, meus irmãos. Muitas pessoas têm afirmado que as doutrinas da graça, elas tiram a liberdade humana e elas engessam a evangelização. Muitos têm dito isso porque entendem que nós precisamos ter a nossa ação para que nós sejamos salvos, para que nós consigamos manter a nossa salvação e garanti-la no futuro. E que a evangelização, ela tem que conseguir convencer as pessoas do seu caminho, levando-as a um caminho diferente. Nós começamos a estudar um pouco sobre as doutrinas da graça no domingo passado. Fizemos uma introdução histórica e hoje nós vamos continuar, ainda historicamente, falando de dois personagens que foram fundamentais para a discussão com relação a essas doutrinas, em particular sobre uma delas, sobre a depravação humana. Antes, nós vamos ler a palavra de Deus, vamos orar, ter um momento de louvor diante do Senhor e voltamos para o estudo da palavra de Deus nesse domingo pela manhã. As Escrituras dizem assim, Efésios 2, de 1 a 10. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos.
e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Vamos orar? Nosso Deus, mais uma vez estamos diante da tua palavra, Senhor, nesse momento. E pedimos que o Senhor esteja nos conduzindo, iluminando-nos, ó Deus, para que nós consigamos compreender a tua verdade, compreender a tua palavra revelada. Para que tenhamos, Senhor, mais tranquilidade e segurança em nossas vidas diante da verdade do teu ensino. Instrua-nos, ilumine-nos e conduza-nos. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao nosso Deus, vamos ouvir os vencedores por Cristo cantando Deus, somente Deus. Deus, somente Deus, criou o mundo e o que nele há. O ser que pode respirar existe para mostrar a glória do Senhor. Deus, somente Deus, os seus mistérios pode revelar. Os seus desígnios quem jamais um dia conheceu, pois Deus somente é Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Deus, somente Deus, eternamente em nós há de inspirar a alegria de adorar, desejo de exaltar a Deus, somente a Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Assim como nos dias de hoje, as controvérsias sobre o entendimento com relação a Deus, com relação aos ensinos e às doutrinas das Escrituras,
elas sempre estiveram presentes. Isso aconteceu na época de Jesus, quando ele tem grande confronto com os fariseus que criaram um corpo doutrinário entre Malaquias e Mateus, o período em que eles surgiram, e tomaram a palavra de Deus e criaram regras para que a vida com Deus pudesse acontecer. Quando Jesus começa o seu ministério aqui, o ministério terreno, havia uma divergência muito grande de entendimento com relação a Deus. Era o conceito judaico interpretado pelos fariseus e saduceus, pela elite religiosa judaica, pelos segmentos religiosos judaicos da época, junto com as ideias pagãs que se tornaram muito fortes, porque o mundo, em muitos aspectos, ele sofreu uma globalização naquele tempo. Ideias com relação à religião provindas do paganismo, valores novos chegados através de Jesus Cristo, reinterpretando o Velho Testamento, dando entendimento correto com relação a tudo aquilo que Deus havia revelado. E após a morte do Senhor Jesus, nós observamos os embates teológicos continuando a acontecer. Nós vemos isto nos escritos de Paulo, nós vemos nos escritos de Pedro, nós olhamos nas epístolas pastorais, nessas cartas gerais, muitos indícios de controvérsias teológicas que se faziam presentes. Isto caminhou na vida da igreja e tem sido presente até hoje, e acredito que só vai cessar mesmo quando o final dos tempos definitivamente acontecer e Jesus retornar do céu e fechar absolutamente todo o processo redentivo que está acontecendo. Meus irmãos, quando nós falamos sobre as doutrinas da graça, nós caminhamos para a controvérsia arminiana, onde os 5 pontos do calvinismo foram estabelecidos no Concílio de Dort em resposta aos 5 pontos do arminianismo. Mas esses conceitos e essas ideias, elas têm um período bem anterior, quando o seu início aconteceu. E eu quero falar hoje um pouco com vocês sobre 2 personagens que foram fundamentais para o desenvolvimento paralelo desses ensinos. Falar um pouco sobre Agostinho e um pouco sobre Pelágio. Um pouco, apenas rápidas palavras para nos situarmos aqui para a continuidade do ensino sobre a depravação humana. As doutrinas da graça, a depravação do homem, a depravação do ser humano. E esses 2 personagens, Agostinho e Pelágio. Vamos começar com Agostinho, falando historicamente sobre ele, sobre a sua vida, sobre a sua caminhada até se tornar o grande teólogo que se tornou no 4º século, com ideias tão consistentes que até hoje elas continuam marcando a vida da igreja e sendo sustentadas pela igreja como verdade provinda das escrituras sagradas. Esse nosso personagem, o Agostinho de Hipona, ele tem o seu nascimento no ano de 354 em Tagaste, na Numídia. Ele era africano, do norte da África, e nasce nesse tempo. A sua família, em termos de pai e mãe, era composta dessa forma. Ele tinha um pai que era adepto do paganismo e uma mãe que era cristã. Nós temos aqui uma família mista, né? Onde os valores religiosos
eram grandemente divergentes. E ele, então, no ano 471, vai para Cartago e vai para estudar. E segundo os relatos históricos, a vida de Agostinho foi uma vida extremamente promíscua, uma vida de grande promiscuidade, uma vida envolvida com tudo aquilo que nós poderíamos dizer não é recomendável para a vida de alguém. Quando ele encontra-se com o escrito de Cícero, essa obra, Hortêncio, as coisas começam a mudar. Ele começa a mudar a sua visão e ele começa uma busca por novos valores na sua vida. Ele, enquanto buscava fama, ele buscava riqueza, ele buscava posição. Depois de ler Hortêncio, ele começa a. Ele muda a sua visão e agora ele não está interessado em encontrar fama, em ser rico, em ser alguém de destaque. Mas ele quer saber, afinal de contas, o que é a verdade. Ele começa a pensar a respeito, a estudar e a buscar o conceito de verdade em sua vida. E nós observamos que com isso ele se une a um grupo chamado de maniqueus, os maniqueístas. Os maniqueístas, eles tinham por conceito uma relação em dois níveis, uma dualidade existente no mundo, uma dualidade entre Deus e o mal. Uma dualidade que muitos têm entendido como uma referência a Deus, a presença do bem e do mal dentro do nosso mundo. Então, esse grupo ele teve uma força muito grande dentro desse tempo naquela região. Então, essa doutrina dualista, ela tem início no século III. E a afirmação é que o mundo ele está dividido entre o bem e o mal, entre forças do bem e entre forças do mal. Então vocês veem, meus irmãos, que esse conceito dualístico de entendimento do mundo, ele não é tão novo. Ele não é contemporâneo em seu início, ele não é da nossa época, do nosso tempo, da nossa geração. Lá atrás, esse contexto já existia. O mundo ele está dividido entre o bem e o mal. E aí, essa relação ela vai se diversificando diante dos pensamentos, dos segmentos, diante dos grupos. O bem e o mal estão presentes. Alguns têm afirmado que as expressões positivas elas fazem com que o bem se manifeste. Expressões negativas trarão o mal. Ações positivas fazem com que forças do bem ancorem. Atitudes negativas e pensamentos negativos fazem com que o mal se faça presente. Não é, meus irmãos, algo tão recente, não. Nós temos aí, lá no século III, já essa doutrina sendo ensinada e tendo o seu início. Apesar de alguns conceitos já existirem antes mesmo desse profeta persa ter formalizado essa doutrina. Então, o dualismo que os maniqueístas defendiam era um conceito não somente entre bem e mal, mas era um conceito entre Deus e o mundo. Então, era um conceito entre Deus e o mal. Deus como o bem e o mal que existe no mundo. Vejam só, o mal era considerado um princípio independente que limitava a Deus e Deus lutava contra esse princípio. É interessante nós observarmos esses conceitos impessoais. Né? O mal ele está presente, ele é impessoal, ele está aí, assim como o bem. Esse conceito de impessoalidade
tem conduzido, tem levado muitas pessoas a práticas que não são legítimas em aspecto algum, até mesmo colocando Deus como ser impessoal. Eu faço algumas coisas e consigo fazer com que Deus mande algumas coisas para cá. Ou simplesmente que Deus deu e colocou forças do mal e do bem no mundo, e agora as minhas atitudes serão atitudes que farão com que o mal ou o bem se manifestem em nossa vida. Então vejam, a ideia maniqueísta era de que Deus ele estava lutando contra o mal, e o mal ele é algo que independentemente existe no mundo, e Deus está lutando contra essa força. Agostinho ele foi buscar solução para o conhecimento da verdade aí. Ele foi tentar entender, através dos conceitos maniqueístas, o problema do mal existente dentro do nosso mundo. Essa foi a fonte primária de busca de Agostinho com relação ao entendimento do que ele buscava ser a verdade. Meus irmãos, o ensino maniqueísta ele ofereceu para Agostinho suporte até um certo momento. Quando ele descobre que o, o ensino maniqueísta e esse grupo apresentava um caráter fraudulento extremo, que dentro daquilo que eles apresentavam, 9 anos depois ele abandona essa fileira, ele abandona esse ensino e ele continua a sua busca por essa verdade. Em 383, o Agostinho ele viaja para a Itália, ele vai até Milão e lá ele continua o seu estudo agora tendo forte influência de Ambrósio, um teólogo também muito importante, muito influente e que faz com que a vida de Agostinho seja influenciada de uma maneira extremamente forte, extremamente profunda. Inicialmente, meus irmãos, Agostinho ele vivia um dilema. O dilema dele era contra os valores cristãos, contra as ideias cristãs e contra as escrituras sagradas. Ele resistia a isso. Ele queria a verdade, queria encontrar a verdade, mas resistia ao conceito de verdade que poderia ser encontrado dentro das escrituras e dentro do próprio cristianismo. Nós observamos que, com essa influência, Agostinho ele se torna alguém agora conhecedor do cristianismo, alguém estudioso das escrituras, e ele passa a formular valores, ideias que influenciaram o mundo da sua época, muita gente, ensinos que foram tão consistentes, tão firmes, que até o dia de hoje, meus irmãos, eles são aceitos como princípios e valores extremamente verdadeiros. A grande contribuição desse homem foi com relação ao ensino da graça de Deus, da graça soberana do Senhor. Com Agostinho surge um princípio que nós defendemos até hoje. Ele vai cunhar um termo, o termo monergismo, e esse termo significa que uma única força, mono mais ergo, única força opera para que a salvação humana tenha o seu ponto de partida. Essa é a grande contribuição dele. E o termo que nós usamos hoje, o termo monergismo, tem origem ali, tem origem com Agostinho. Ele afirma que há somente uma força operando para o começo da salvação humana.
E esta força é o Deus Todo-Poderoso. Somente uma força existe para operar a salvação, começar a operar a salvação no coração do ser humano. Esse conceito, ele foi um conceito rejeitado por um homem de também grande cultura, um homem que também teve grande influência e prestígio no meio do pensamento de muitas pessoas dentro do seu tempo. Vamos falar um pouquinho sobre Pelágio nesse instante. Pelágio, ele era um bretão, ele nasceu na Grã-Bretanha, possivelmente, e nasce por volta de 350. Então, ele nasce na mesma época, no mesmo período que Agostinho. Ele vai chegar no ano 405 à cidade de Roma, depois de ter viajado pela região em que Agostinho viveu, em que Agostinho morou, em que Agostinho cresceu. Ele vai, vai desencadear uma luta contra a imoralidade. Veja a afirmação dele. Ele afirma que Deus não havia ordenado nada impossível que o homem possuía e que o homem possuía o poder de fazer o bem, se assim ele desejasse, e que a fraqueza da carne era meramente um pretexto. Então, veja só, repetindo aqui. Deus não havia ordenado nada impossível, que o homem possuía o poder de fazer o bem, se assim ele o desejasse, e que a fraqueza da carne era somente um pretexto. A afirmação dele implicava no conceito de que aquilo que Deus ordena ao homem, Deus ordena na condição de dar ao homem aquilo que ele precisa para conseguir fazer aquilo que é ordenado. E quer dizer que aquela ideia de a carne é fraca é só um pretexto para não fazer aquilo que Deus ordena e fazer aquilo que se quer. Onde começa o seu embate quanto às ideias agostinianas? Começa por causa dessa oração que Agostinho escreveu. Concede o que tu ordenaste e ordena o que tu desejas. Concede aquilo que o Senhor ordenou, né? O Senhor ordenou, então, e ordena aquilo que o Senhor deseja. Quando esta oração ela se torna conhecida, nós observamos que Pelágio ele não concorda com ela. Se Deus ordenou, então que ele dê aquilo que ele ordenou. E se ele está ordenando, então, se ele tem algo que ele quer, ordene, porque essa relação de ordenar implica numa relação decretiva, segundo o pensamento de Pelágio. A questão levantada por Pelágio foi essa, dividir aqui em duas partes. Primeiro, a assistência da graça é necessária para o ser humano obedecer aos comandos de Deus? Ela é necessária? É preciso a graça para obedecer aquilo que Deus está ordenando ou não é? E depois, esses comandos podem ser obedecidos sem essa assistência. Então a questão dele envolvia a relação da graça de Deus. É preciso que haja manifestação da graça para o ser humano obedecer o que Deus ordenou, ou as pessoas têm condições de obedecer sem a assistência da graça divina? Essa era a questão que envolvia o embate com Agostinho. O pensamento de Agostinho não batia com o pensamento de Pelágio. E Pelágio, então, ele tem esse embate com relação à graça divina. É necessária a graça para alguém fazer o que Deus ordenou ou não? Ele pode fazer sem que Deus manifeste graça sobre a sua vida.
Para ele, a ordem de obedecer implicava em habilidade para obedecer. Significa que se Deus ordenou, ele já está dando condição para. Esse era o entendimento que ele tinha. Vejam só. Por meio do seu próprio esforço, o homem pode alcançar tudo o que se requer dele na moralidade e na religião. Para Pelágio, o homem não tinha necessidade da graça de Deus. Pelo seu próprio esforço, ele conseguiria alcançar tudo aquilo que Deus requer dele, seja na área moral, seja na área religiosa ou espiritual. A ideia do pecado original, ela não era concebida na cabeça de Pelágio. Olha a ideia que ele tinha. Ele via Adão como um ser mortal. Ou seja, a ideia de Pelágio envolvia o pensamento de que Adão foi criado mortal. E ele morreu por causa disso. Ele não morreu por causa do pecado, ele morreu porque foi criado um ser humano mortal. E independente do pecado, segundo Pelágio, ele iria morrer, porque ele foi criado dentro dessa condição. Então ele afirmou que nem o pecado de Adão, nem a sua culpa foram transmitidas à sua descendência. Não houve transmissão. O que ele pensa? Veja, o livre-arbítrio e a santidade natural foram dadas como dádivas por Deus à criação. Então Deus concede à criação santidade que já é presente, ela é natural no ser humano, e concede ao ser humano a liberdade de viver ou não esta relação de santidade. As pessoas foram dotadas desses valores. Adão não adquiriu a morte através do seu ato da desobediência. Esse era o conceito dele. Não foi a desobediência que trouxe a morte. Afinal de contas, Adão, ele foi criado um ser mortal. E como um ser mortal, os seus descendentes também são mortais. Então, assim como Adão foi criado mortal e ele morreu e ele morreria de qualquer forma, todas as pessoas foram criadas mortais e de qualquer forma todas iriam morrer. É algo inevitável, segundo o seu conceito. Não é porque houve um decreto de Deus sobre a vida humana por causa da desobediência no pacto da graça estabelecido entre Deus e a humanidade através de Adão. Adão, para Pelágio, foi um indivíduo isolado e não foi atribuído a ele, Adão, segundo o ensino de Pelágio, nenhum ato federativo, nenhum ato federal, nenhum ato representativo. Para Pelágio é assim. Adão foi Adão, isoladamente, e Deus não atribuiu a ele nada que pudesse influenciar ou passar hereditariamente no sentido espiritual para outras pessoas. Ele não foi representante de nada. Adão foi ele e nada mais. Nós, hoje, pecamos porque fomos criados moralmente livres para isso. Nós fomos criados pessoas com a liberdade de escolha e com santidade natural para fazer aquilo que Deus requer de cada um de nós. Não foi porque Adão foi o nosso representante. Esse era o conceito pelagiano. Então a diferença entre Adão e as demais pessoas, olha só, é que Adão foi criado adulto, ele foi criado grande. E todos os outros criados pequenos. Só Adão e Eva foi criado adulto. Todos os demais são criados pequenos, nascem, se envolvem e crescem. É um fato, não é, meus irmãos? É isso mesmo. Mas as coisas não são tão simples assim. Ele nasceu com conhecimento
e nós tivemos que adquiri-los, os seus descendentes. Agora, olhe, Adão foi colocado em um jardim onde não prevalecia o mal. Não havia ali o mal. Não havia prevalência dele. Os seus descendentes nascem em um mundo carregado de mal, apesar das crianças nascerem sem pecado. Olha que distinção interessante que ele faz. Ele afirma que Adão foi criado em um mundo, em um lugar onde o mal não existia. Não havia influência do mal. Ele fez uma escolha sem influência nenhuma. Nós fomos criados em um mundo onde o mal já existe. O mal já está presente. Apesar de termos nascido sem pecado nenhum, naturalmente santos, nós estamos num mundo que é mau e somos influenciados pela maldade desse mundo. E nele nós fazemos a escolha entre permanecer na nossa santidade natural e caminhar em direção a Deus, ou então de negar esta caminhada natural de santidade e nos afastarmos de Deus. É a nossa escolha, é o nosso arbítrio, é o nosso é a nossa escolha. Depois nós vamos falar um pouquinho mais sobre essa questão. Crianças nascem mesmo sem pecado? Nós precisamos falar um pouco sobre isso mais tarde. Então, os ensinos de Agostinho sobre a salvação afirma que há no ser humano incapacidade total de obediência. Nós encontramos, por outro lado, em Pelágio, algo diferente. Para Pelágio, o homem tem total condição de obediência. Agostinho ele afirma que o homem ele é totalmente incapaz de obedecer a Deus. Em contrapartida, os ensinamentos de Pelágio, rebatendo Agostinho, afirmava que o homem, tem essa capacidade total de obedecer. Então, os ensinos enfrentaram oposição na África do Norte e foram tomar caminho também na Europa. Eles entram pela França e ali eles vão ganhando força. E Agostinho afirma que a graça de Deus é indispensável para que o homem caído ele volte-se para Deus. Ele faz essa afirmação: a graça de Deus é indispensável para que o homem, no seu estado de queda, ele se recupere e ele volte para Deus e ele tenha condição de fazer de fato agora o bem. Irmãos, são posições completamente contrárias, elas são antagônicas. Vejam as afirmações de Agostinho. Ele afirma que a graça é livre porque não é merecida e nem conquistada. Por isso a graça é livre. Nós não merecemos e não conquistamos. A graça é indispensável porque é a condição para a recuperação. Ela é indispensável porque é a condição indispensável para a recuperação humana diante de Deus. A graça é proveniente. O que significa isso? A graça vem antes da ação do ser humano em direção a Deus. A graça é proveniente. Ela vem antes do arrependimento, antes da mudança, antes da transformação. Ela vem antes. Ela não vem depois com uma condição para. Ela se torna a condição para, porque ela é o ponto inicial para que haja a condição de recuperação do pecador. A graça é irresistível, porque ela é eficaz. Ela é irresistível, porque ela é eficaz e ela executa o propósito do Deus Todo-Poderoso quando ele a concede. Ela é irresistível por isso, porque ela é eficaz. Significa que ela vai cumprir o seu propósito. Por isso, a sua eficácia. E por isso, ela é irresistível. E a graça, ela é infalível. Porque essa liberação da graça, ela é perfeita. Ela não tem falhas.
significa que ela é indispensável, ela é proveniente, ela é irresistível, ela é infalível e ela é totalmente imerecida. Meus irmãos, essa controvérsia ela chega ao fim quando Pelágio é condenado com suas ideias. Só que as ideias de Pelágio, elas não morreram com a sua condenação e elas continuaram vivas na vida da igreja. Meus irmãos, nós não mudamos cultura com decreto. Não basta decretar que há uma heresia presente. Irmãos, o decreto, ele é uma relação determinativa, mas que não transforma o coração e a cabeça de alguém. Alguém precisa, para ter o seu coração mudado, ter a sua cabeça transformada, precisa pensar de maneira diferente. Então, apesar de haver a condenação dos conceitos pelagianos, nós observamos que as ideias continuaram presentes. E elas continuaram tão fortes que deram caminhada ao semi-pelagianismo, que é tão presente no nosso tempo. Essas ideias se infiltraram tanto na vida da igreja que a prática dela, ela continua presente e viva até ao dia de hoje. Deus nos permitindo, no domingo que vem continuamos falando sobre a depravação humana. Continuamos falando sobre a depravação e vamos ver um pouco sobre a profundidade dessa depravação. Até onde essa depravação envolveu a vida humana. Depravação não tem nada a ver com esse conceito popular que temos por aí, quando diz que alguém é depravado. Mas é um conceito que envolve influência sobre alguém de forma que tornou limitado ou fez com que se desvirtuasse de uma direção que estava diante de si. Deus nos permitindo, nós voltamos na semana que vem, próximo domingo, estudando um pouco mais sobre as doutrinas da graça e falando sobre a depravação do ser humano depois do pecado acontecido no jardim, na região do Éden, com Adão e Eva, os nossos primeiros pais. Nós vamos voltar a louvar ao nosso Deus e depois voltamos para encerrar o nosso estudo desta manhã. Encontrava sem vigor
Vamos encerrar, meus irmãos. Nosso Deus, amado e grandioso Pai, nós damos graças ao Senhor porque durante o caminhar que os homens têm vivido na história, muito desvirtuar da tua verdade tem acontecido. E damos graças porque o Senhor continua agindo e fazendo com que a tua igreja sempre volte ao caminho da tua santa revelação. Te damos graças por isso e pedimos que nos ajude a compreender a tua palavra mais e mais a cada dia. Continue a guardar os nossos irmãos enlutados, continue a abençoar, Senhor, a vida de irmãos que não estão bem, estão passando por dificuldades na saúde, nomes que têm chegado a nós. Abençoe a cada um e nos guarde no restante do dia de hoje. Oramos em nome de Jesus. Amém. Que a graça redentora de Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com a sua vida, renove-se sobre o seu lar e alcance a todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, agora e sempre. Amém. Deus os abençoe. Deus os guarde. Amém. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. 1 Coríntios 10, 10. Li certa feita a respeito da lenda da casa dos mil espelhos. Quem entrasse nessa casa via a si mesmo 1000 vezes. Diz a lenda que um cachorrinho faceiro e todo feliz entrou nessa casa e viu 1000 carinhas sorrindo para ele. Ficou tão feliz que pensou: quero voltar sempre aqui, este é o melhor lugar do mundo. Nesta mesma casa também entrou um cachorro rabugento, arreganhando os dentes para quem cruzasse com ele. Ao entrar, ficou horrorizado, pois viu 1000 caretas apontadas para ele. Logo concluiu: este é o pior lugar do mundo, nunca mais voltarei neste lugar. A lenda é autoexplicativa. Nós reproduzimos a nós mesmos dentro de nossa casa. Nossa casa tem a nossa cara. Se formos pessoas ranzinzas, aquelas que vivem murmurando e reclamando da vida, nossa casa será um território sombrio e insuportável. Porém, se formos pessoas alegres, gratas e felizes, nossa casa transbordará de alegria e paz. Não murmure, louve, não reclame, agradeça. Não despeje de seus lábios palavras carregadas de críticas. Seja pródigo nos elogios. Não azede o ambiente da sua família. Torne o seu lar o melhor lugar do mundo para se viver. Não olhe para a vida com pessimismo crônico. Encare-a com otimismo e deixe exalar de sua vida o bom perfume de Cristo. Cuidado com a murmuração.